Turma, na atividade 1, nos pede para observar o triângulo retângulo ABC, mostrado na figura abaixo, e nos pede para responder as seguintes questões. A primeira delas nos pede para responder a medida da hipotenusa, no caso, o lado A. Considerando que nós já temos os dois catetos, nós podemos utilizar a relação do Teorema de Pitágoras para encontrar essa hipotenusa. Lembre-se, a hipotenusa é sempre o lado maior, ou seja, aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que é o A. Considerando a relação na maneira mais simples, colocamos aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, nós teríamos que o B substituído pelo 30 e o C substituído pelo 40. Ao substituirmos, basta calcular 3 vezes 3, 9, então 30 vezes 30, 900. 4 vezes 4, 16, 40 vezes 40, 1.600. Quando eu somo 900 mais 1.600, eu tenho 2.500. E aí eu preciso encontrar o valor de um A, não de A ao quadrado, por isso que eu tiro a raiz quadrada de A ao quadrado, e automaticamente eu tenho que fazer isso no segundo membro da equação, tirar a raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, porque A vezes A é A ao quadrado. Raiz quadrada de 2.500 é 50, porque 50 vezes 50 é 2.500. A partir daqui nós já encontramos o que foi pedido no item A. Então, vamos para o item C, que nos pede qual a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. Pessoal, os ângulos geralmente são representados por essas letras gregas, e adjacente significa o que está ao lado, então aquele que nasce junto. Considerando aqui que esse é o ângulo alfa, o cateto, ou seja, o lado do triângulo, que está junto a esse ângulo, é exatamente o AB. E esse lado AB, ele mede 40, então o cateto adjacente ele mede 40 centímetros. Já no item C nos pede a medida do cateto oposto ao alfa. Então se o ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é aquele que não tem vínculo, não tem contato com esse ângulo, ele não nasce ao lado desse ângulo, ele está exatamente oposto, ele mede 30 centímetros. Já no item D, nos pergunta o cateto adjacente ao ângulo beta. Se eu considerar que esse é o ângulo beta, essa é a hipotenusa, o cateto que está junto desse ângulo é exatamente aquele que mede 30, o contrário do alfa. Já que esse é do oposto do alfa, ele vai ser o adjacente do beta, e quando nos perguntar a medida do cateto oposto ao ângulo beta, ele vai ser aquele que anteriormente era o adjacente ao alfa. Então, o que está oposto a esse ângulo é exatamente esse na horizontal, que mede 40 centímetros. Já no nosso item F, pede para representar na figura a altura H desse triângulo e nos pergunta qual a medida da altura. Turma, a altura é essa. A altura é sempre aquele segmento que vai partir da base até o maior ponto desse triângulo. Ele, nessa orientação, a altura é 30. Se ele estivesse orientado de uma outra forma, se aqui estivesse na base, a altura poderia ser um segmento que partiria aqui do ponto mais alto até a base perpendicular, aqui saindo perpendicular à base. Então depende muito da forma que ele esteja orientado. Nessa orientação, dessa forma que ele está, a altura é 30 centímetros. Já no item G, nos pede para calcular a medida da área do triângulo, considerando que a área de um triângulo é calculada pela relação que envolve a base vezes a altura sobre 2, ou seja, dividido por 2, nós podemos falar que para esse triângulo a área vai ser 40 vezes 30, e aí dá até para vocês deduzirem por que a área é encontrada assim, turma. Se você multiplicar 40 vezes 30, vocês vão encontrar 1.200, vai ser a área de um retângulo, não é? E se você cortar esse retângulo exatamente no meio, não vai ser um triângulo, por isso que a gente divide por 2. Então, 1.200 dividido por 2, 600 centímetros quadrados a área desse triângulo. Já no item H, o penúltimo, ele nos pede o seguinte: qual é a medida do perímetro desse triângulo? Com todas as informações já que nós obtivemos, é tranquilo, porque se o perímetro é a soma de todos os lados, eu sei que dois deles, um é 30, o outro é 40, devido à informação que já tínhamos, e o A, que é a nossa hipotenusa, é 50. Somando isso, 30 mais 40, 70, 70 mais 50, 120 centímetros. Beleza? Turma, no item I, nos pede para determinar o seno, seja numa fração
como é que eu falo, simplificada, ou numa forma decimal. O primeiro passo, antes mesmo de nós determinarmos na fração simplificada ou na forma decimal, eu coloquei em todas para vocês reforçarem que o seno ele é encontrado através da razão entre a medida do cateto oposto, a alfa, e a hipotenusa. Se nós observarmos aqui ou os dados que nós já levantamos nas atividades dos itens anteriores, podemos afirmar que o seno de alfa é 30, né, sobre 50, porque 30 é a medida do cateto oposto, olha só, o alfa oposto ao alfa 30, e 50 é a hipotenusa. Simplificando por 10, porque ambos terminam em zero, então os dois são múltiplos de 10, 30 dividido por 10 é 3, 50 dividido por 10 é 5. Se eu divido 3 por 5, eu vou encontrar 0,60. Pessoal, pega um inteiro, divide por 5, vai ser 0,2. E aí lembra aquela ideia de fração. 3 partes de um total de 5. Se cada parte é 0,2, 3 vezes 0,2 é 0,60. O cosseno já é a relação que envolve a medida do cateto adjacente a alfa e a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa, eu estou trabalhando com este cateto, que é 40, e a hipotenusa, que é 50. 40 sobre 50, quando eu simplifico, 40 por 10 é 4, 50 por 10 é 5. Dividindo, né, novamente, se eu pego um inteiro e divido por 5, vai ser 0,2. 0,2 vezes 4 é 0,80, ou seja, 4 dividido por 5, 0,80. Da mesma maneira na tangente. Tangente de alfa envolve a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Nós já encontramos aqui que o cateto oposto era 30, o cateto adjacente era 40, 30 sobre 40, simplificado por 10, nos retorna uma fração simplificada igual a 3 sobre 4, porque 30 dividido por 10 é 3, 40 dividido por 10 é 4. Já a tangente de alfa, se eu transformar em um número decimal, é 0,75, pois 3 dividido por 4 é 0,75, ou se eu pegar um inteiro e dividir por 4, cada uma das partes é 0,25. 0,25 vezes 3, 0,75. Já no beta é a mesma coisa, porém você vai mudar o ângulo de referência. Agora eu me referindo a este ângulo beta no alto, eu tenho que considerar que a medida do cateto oposto vai ser exatamente o contrário, né? Porque antes era o 30, aqui no alfa, agora ele vai ser o 40. Então é 40 sobre a hipotenusa, que continua sendo a mesma, o maior lado, 50. Simplificando por 10, eu tenho 40 dividido por 10 é igual a 4, 50 dividido por 10 é igual a 5. Da maneira, né, decimal, na forma decimal, 0,8, que é exatamente igual ao cosseno do ângulo complementar. Já o cosseno de beta, né, complementar, pessoal, porque beta mais alfa é 90 graus, independente dos valores, né, quando eu somar, eles vão resultar em 90 graus. O cosseno de beta eu considero a medida do cateto adjacente, que é o 30, e a hipotenusa, que é o 50. Então, 30 sobre 50, simplificando para uma fração simplificada, 30 dividido por 10, 3, 50 dividido por 10, 5. Já na forma decimal, 0,6, 0,60. A tangente de beta segue o mesmo raciocínio, no entanto, o cateto oposto agora, como é 40 e o cateto adjacente é 30, ela vai ser exatamente aqui, né, o inverso de 30 sobre 40, 40 sobre 30, simplificando 4 sobre 3, porque 40 dividido por 10 é 4, 30 dividido por 10 é 3, e 4 dividido por 3, pessoal, é aproximadamente 1,333 aí infinitamente, por ser uma dízima periódica.